gente já abre para que o secretário possa fazer aí a sua prestação de contas. Vou pedir ao vereador Vinícius Simões para fazer a leitura da ata da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da 17ª legislatura. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, servidores, vereadores, servidores da Prefeitura. Boa tarde, secretário. Davi. Leitura da ata da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Aos 16 dias do mês de março de 2016, às 15 horas, no plenário da Câmara Maria Ortiz, realizou-se a 5ª reunião ordinária das Comissões de Finanças da 17ª legislatura, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Max da Mata, presentes os vereadores Reinaldo Bolão e Vinícius Simões, sendo a ata lida pelo vereador Reinaldo Bolão e aprovada sem retificações. Após ser questionado pelos vereadores Reinaldo Bolão e Vinícius Simões sobre mudança do período das reuniões da Comissão de Finanças, o presidente vereador Max da Mata informou, recebeu a resposta da presidência e que as reuniões passariam a ocorrer mensalmente conforme solicitação. Feito, deu-se início à ordem do dia. Processos terão seus pareceres apreciados e votados. Processo 8144, projeto de lei 230, vereador Luizinho Coutinho, parecer do relator, pela aprovação da matéria, parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 815445, projeto de lei 231, vereador Anderson Marinho, parecer do relator, pela aprovação da matéria, parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 9529, projeto 272, relator Reinaldo Bolão, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 9840, projeto de lei 279, vereador Reinaldo Bolão, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Processo 9841, projeto de lei 280, apensado ao processo 10737, requerimento 125, vereador Reinaldo Bolão, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão, pelas conclusões do relator. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente deu por encerrada a reunião, convocou os demais vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2016, às 15 horas, nesta Casa de Leis. Lida a ata, senhor presidente. Obrigado, vereador Vinícius Simões. Pauta da 6ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da 17ª legislatura. Processo número 11.531 de 2014, referente ao projeto de lei 410 de 2014. Autora mesa diretora. Altera o quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Vitória e da Altas Providências. Relator vereador Vinícius Simões, pela aprovação da matéria com emenda modificativa. Concedido vista ao vereador Max da Mata, que apresentou o voto em separado pela rejeição do parecer e sua respectiva emenda, opinando pela aprovação do texto original, acrescida da emenda modificativa apresentada pelo vereador Max da Mata em 6/5 de 2016. Você já checou o que é isso? Você lembra o que é isso? A matéria está em discussão. Eu vou... Pois não? Só para... Por favor. Na verdade, é um projeto que trata da modificação do quadro de efetivos da Prefeitura de Vitória. A matéria cria... A proposta da mesa diretora cria 2 intérpretes de Libras, um bibliotecário, um analista, um repórter, um publicitário e um contador. A emenda que fiz foi para
que apenas os intérpretes de Libra, neste momento, fossem o concurso, né? Fossem feitos apenas por os intérpretes de Libras, tendo em vista a situação econômica em geral. Só explicando o motivo da minha emenda, né, que difere da emenda do vereador Max Tamato um pouco. Só explicar. É isso. A gente acabou incluindo, acatando o pedido da Câmara pela inclusão de um contador a mais na casa, e essa demanda foi corroborada pelos próprios servidores efetivos em função da resolução do Tribunal de Contas que desconcentrou as finanças do município, enfim, e traz um volume ainda maior de trabalho para a Câmara. Então, basicamente atendendo aí as demandas da Câmara Municipal. Convido o vereador Reinaldo Bolão, membro titular da comissão, para tomar assento. Eu vou colocar em votação o meu parecer em separado, ok, vereador Vinícius? Com a crescida da emenda modificativa que eu fiz. Então, quem concorda com o meu voto em separado e a emenda proferida, queira registrar o voto sim. Vereador, qual o conteúdo da emenda? O contador? Fica um bibliotecário. Na verdade, já tinha sido pedido, bibliotecário, contador, outros cargos. Sim. A gente manteve só um contador e um bibliotecário. E retirou os outros? Retirou os outros. E era Libras? Retirou. Tinha? 2 de Libras e... Mas, perdão, Max, a sua emenda retira os 2 de Libras? Retira para o concurso, o que não significa que a Câmara não possa autorizar e fazer a contratação mas nesse projeto por designação retirar. temporária, nesse processo, em função desse momento que o município vive. Ok? Só queria... Nada impede que depois faça o concurso para a contratação desses... Eu só queria encaminhar no sentido da importância dos intérpretes de Libras Sem dúvida. nesse projeto aqui. Né, porque é uma demanda antiga de haver, eu sei que os vereadores concordam, mas no projeto aqui, a minha prioridade é que haja o concurso para intérprete de Libra. Tem o voto de quem? De quais vereadores? Tem 2 pareceres? Tem 2 pareceres. Na verdade, só para explicar, o do bolão, como é que a gente faz, o projeto do bolão, só para explicar, o projeto do bolão propõe todos os cargos, ok? A minha emenda propõe só os intérpretes de Libras, né, vereador Max? Isso. E a emenda do Max propõe só o bibliotecário e o contador. Não pode ser os 2, não? O Libra e o contador, não? Porque a Libra também não tem um Libra também. Mas pode contratar do mesmo jeito, prefeitura. Senhor presidente Max, eu queria saber como é que vai começar a prestação de contas, se isso, que eu acho que não vai nem dar tempo do secretário ficar aqui para falar. Mas isso está sendo votado na nossa comissão. Acho que nada impede, assim, se a Câmara achar conveniente retomar e fazer um outro concurso para Libras, faça. A Câmara pode também, nesse momento, fazer a contratação por designação temporária, até por uma fase de adaptação desse novo modelo na Câmara que ainda não existia, e em seguida fazer o concurso sem nenhum problema. O parecer está em votação. Como é que vota, vereador? Está votando qual parecer? Qual pleno? Está votando o meu parecer em separado com a minha emenda. Por que está votando esse e não está votando o parecer original? Excelência. Não, só uma pergunta. Eu poderia votar o parecer original contra esse. Ficaria qual? Tem um parecer original, tem outro parecer e tem, por último, esse. Tem 3 pareceres? Senhor presidente, cabe vista ao processo? Cabe vista. Então eu quero pedir vista ao processo. Ok. Concedida vista, vereador... O projeto já tramitou, vereador. Cabe vista? Pelo prazo, não. Está vencido também. O Departamento Legislativo aqui, a Secretaria de Comissões, disse que cabe vista. Está vencido, vereador. A informação que está chegando aqui que está vencido já o prazo de... Está vencido, por isso não cabe vista, vereador. Podemos votar em separado o destaque de cada um também. Não, vereador, eu não pedi para votar em separado, não. Só queria entender se esse é o rito... Porque, assim, eu gostaria de votar o relatório que tem o de Libras.
Vossa Excelência, eu tô constando, eu posso voltar ainda. Tô vendo. Antes do Marinho chegando, eu paro de atormentar. Vossa Excelência... Liga para ele. Vossa Excelência não atormenta, não. Não, só eu gostaria de votar o relatório com que tem os cargos de Libras. Assim, é uma questão... Então eu teria que votar contra o relatório de Vossa Excelência. Eu preferia votar a favor de algum relatório. Entendeu? Entendo. É só uma Mas é porque no parecer do vereador Vinícius também não consta os outros cargos. Como assim? Existe um projeto original e que tem um parecer para aprovação do relatório. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse projeto para o último da pauta. Vossa Excelência dá uma olhada no processo agora, ok? Entende os outros pareceres. Eu poderia, a gente vai votando... Pela ordem, vereador. Eu poderia fazer um parecer oral apoiando incluindo os tanto Libras quanto o projeto do Bolão. porque aí Eu imagino que não fosse necessário. A gente poderia votar apenas o projeto original, que já prevê todos os cargos, rejeitando todas as emendas que tem na matéria. Vamos para o processo número 2794/2016, projeto de resolução 4/2016, autor, mesa diretora, dispõe sobre o regimento interno da Escola do Legislativo Municipal Cláudio Henrique Lopes Pereira, relator vereador Max da Mata, pela aprovação da matéria. Matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está em votação. Quem concorda com o parecer do relator vai votar sim na matéria. Passa para cá. Vou te votar aqui, você não consegue votar. Senhor presidente, eu quero pela ordem com o vereador. Só um minuto, vereador, só para a gente concluir o processo de votação. Porque eu tenho que sair, queria... Não saia não, Tubarão. Eu não sei se o nome da minha esposa, o nome da minha mulher mudou para Marcelona, porque é Dona Letícia, tem que dar satisfação a ela. Projeto aprovado, unanimidade dos membros, 5 votos sim. Pois não, vereador Zé Tomar. Eu vou ter que me retirar, mas eu acho que voltarei breve. Eu queria deixar aqui já uma pergunta para o secretário, se eu não estiver aqui. Queria perguntar ao secretário, que na outra prestação de conta eu perguntei ele quanto a prefeitura está devendo, quanto tem que pagar, como é que está a saúde da prefeitura, se for possível, Vossa Excelência deixar aí. E o vereador Bolão e o vereador Devani Max, os demais vereadores, depois passa para mim. Se tiver tempo, eu volto aqui e pergunto, que daqui uns 20 minutos eu devo estar aí. Mas se... Vai ter tempo, Excelência. Vai ter tempo. se pegar lá onde eu vou... Porque o secretário vai fazer a prestação de contas do último quadrimestre. Mas eu já queria fazer uma pergunta a ele, se eu não estiver aqui. Pertinente. Que fique aí e ele dê a resposta, depois eu pego na gravação da casa. Bastante pertinente. Eu vou pedir a minha amante, porque minha mulher é Letícia, a minha amante Marcelona, eu estou saindo em Marcelona. Você autoriza? Processo número 2024/2015, referente ao projeto de lei 54/2015, autor vereador Serjão. Proíbe a celebração ou prorrogação de contrato com pessoa jurídica, bem como com consórcios de pessoas jurídicas que tenham efetuado doação em dinheiro ou bem estimável em dinheiro para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo por 4 anos, contados da data de doação. O vereador Vinícius Simões relatou pela aprovação da matéria, em que pese a legislação hoje federal, né, eleitoral, já prevê a impossibilidade de doação de pessoas jurídicas. A matéria foi apresentada ainda antes dessa previsão pelo Tribunal Superior Eleitoral ou Supremo Tribunal Federal, agora não me recordo qual dos dois parques. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está em votação. Sim, pela aprovação da matéria. Passa para cá. Por favor. Pô, dessa coisa que o telefone não fala. Matéria aprovada, a unanimidade dos seus membros.
culpa é sua, Bolão. E Davi Diniz tinha que... Davi Diniz... Acho que vai. Ô, Anderson Marinho, cara, eu mandei uma mensagem pra você. Pode colocar no processo já. Já está aqui o relatório, pode colocar no processo. Processo 12.266/2015, referente ao projeto de lei 343/2015, autor Prefeitura Municipal de Vitória. Encaminhando o projeto de lei alterando o dispositivo da Lei 5.983, de 1 de outubro de 2003. Autor, vereador Reinaldo Bolão, pela rejeição da matéria. Vereador, por favor, vereador. Pode explicar para as pessoas que estão aqui entenderem o que é essa matéria, já que aqui só fala sobre o dispositivo legal? Está a salientar, a priori, que o respectivo projeto de lei encontra-se de acordo com os dispositivos regimentais desta Casa de Lei, tendo sido a matéria discutida e apreciada preliminarmente, tendo recebido emenda. Oportuno salientar que as emendas ainda poderão ser apresentadas, conforme preceitua a inteligência do artigo 225 do Regimento Interno, tempestivamente em plenário até a fase de discussão da matéria. Feitas as considerações iniciais, passaremos a uma análise quanto às questões inerentes à Comissão de Finanças, em especial no tocante à compatibilidade ou adequações de quaisquer proposições que importam aumento ou diminuição de receita ou despesa pública. Com plano plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e Orçamento Anual, na forma do artigo 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória. A lei municipal que se pretende alterar trata sobre a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal. Em sua redação original, no artigo 3º, inciso 3º, prevê que na estrutura do Poder Executivo Municipal são ordenadores de despesa, prefeito municipal, procurador-geral, os secretários municipais, o auditor-geral, o secretário-chefe do gabinete do prefeito, o secretário-chefe da coordenadoria de planejamento, o secretário-chefe da coordenadoria de comunicação e os administradores regionais. Todavia, o projeto de lei pretende reduzir este rol, passando a figurar como ordenadores de despesa na estrutura do Poder Executivo apenas. Todavia, o projeto de lei pretende reduzir este rol, passando a figurar como ordenadores de despesas na estrutura do Poder Executivo apenas os secretários municipais, o procurador-geral do município, o coordenador-geral do município e os presidentes dos fundos municipais. Segundo o projeto de lei, pretende aí alterar o inciso 1 e 2 do artigo 8, que em sua redação original dispõe que as prestações de conta serão enviadas nos prazos estabelecidos no artigo 113, de forma unificada. Já o presente projeto de lei pretende alterar a forma com que as prestações de contas são enviadas, passando as mesmas a ser feitas de forma desconcentrada, individualizada por unidade gestora, assim como a prestação de contas consolidada do município. Por consequência também, se pretende alterar o inciso 2, a fim de que a Secretaria Municipal da Fazenda seja encarregada de elaborar as prestações de contas individualizadas, por unidade gestora bimestralmente e anualmente, não mais de forma unificada, como dispõe a redação original. Inicialmente, faz necessário conceituarmos o que é o ordenador de despesa, é o agente público com autoridade administrativa para gerir os dinheiros e bens públicos, cujos atos resulta o dever de prestar contas, submetendo por isso ao processo de tomadas de conta para fim de julgamento perante ao Tribunal de Contas. No tocante às contas públicas, é importante destacar que existem dois regimes jurídicos. O que abrange as denominadas contas de governo, exclusivo para a gestão política do chefe do Poder Executivo, que prevê o julgamento político, levado a efeito pelo Parlamento, mediante auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá
parecer prévio. Constituição Federal, artigo 71, concominado com o artigo 49, inciso 9. B. O que alcança as intituladas contas de gestão, prestado ou tomada dos administradores de recursos públicos, que impõe julgamento técnico realizado em caráter definitivo pela Corte de Contas, consubstanciado em acordão que terá eficácia de título executivo, quando imputar débito, reparação de dano patrimonial ou aplicar punição. Nesta seara, verifique-se que o prefeito municipal poderá ou não avocar a função de ordenador de despesa, fato este que influenciará em quem julgará suas contas, sejam essas de gestão ou de governo. Muito embora a doutrina e a jurisprudência estejam consolidando o entendimento, segundo a qual o prefeito ordenador de despesa deve ser submetido ao duplo julgamento, Tribunal de Contas e Poder Legislativo, muitas vozes se levantam na defesa de que o prefeito sempre deve ser julgado pela Câmara Municipal, mesmo se acumular a função de ordenador de despesa. Por outro lado, relevante, parcela da doutrina defende que ao Tribunal de Contas deve ser atribuída a competência para o julgamento do ordenador de despesa, mesmo que seja o prefeito. Os que assim entendem criticam veemente o argumento de que, por ser agente político, o prefeito, mesmo ordenando despesas, não estaria sujeito ao julgamento técnico do Tribunal de Contas. Com efeito, o fato de o seu prefeito não significa que o ordenador de despesa goza de isenção de responsabilidade, de sorte que os atos que importam em gestão de recursos públicos devem ser julgados pelos Tribunal de Contas. Assim, quando o prefeito acumula as funções de ordenador de despesa, suas contas devem ser julgadas separadamente. A. Contas de governo. Anualmente, as contas do governo pela Câmara Legislativa, sendo emitido parecer prévio pelo Tribunal de Contas dos artigos 71 e 75 da Constituição Federal de 88. B. Contas de gestão, periodicamente ou a qualquer tempo, nas chamadas tomadas de conta através de emissão de acordão pelo Tribunal de Contas com força de título executivo consoante artigo 71, segundo, inciso 3º e 75 da Constituição Federal de 88. Todavia, a matéria não é pacífica, chegando a ter a sua repercussão geral reconhecida perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo mérito ainda encontra-se pendente de julgamento. Por todo o exposto, entende este vereador relator que o prefeito municipal deve continuar figurando como ordenador de despesa perante o Executivo Municipal, razão pela qual opina pela rejeição do projeto de 343/2015. Então, voto do relator. Pelo exposto, bem como por todos os motivos já elencados, opinamos pela rejeição do projeto número 343/2015. Reinaldo Bolão, vereador, Comissão de Finanças, relator do projeto. Então, esse vereador, senhor presidente, ele é pela rejeição, por entender que o prefeito ele deve constar como responsável na ordenação das despesas. Vou pedir vista do projeto. Concedida vista ao vereador Vinícius Simões. Próximo projeto. Prefeitura Municipal de Vitória. Altera o item referente processo 12.897/2015, referente para a lei 356/2015, que altera o item 9 do anexo 6º, função de competências dos cargos comissionados e funções gratificadas da Lei 6.551, de 28 de março, que alterou a Lei 6.529, de 29 de dezembro de 2005. Relator o vereador Reinaldo Bolão pela aprovação da matéria. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está em votação.
aprovada a matéria. 5 votos sim, nenhum voto não. Processo número 10.090 de 2016, referente para a Lei 41/2016. Autor vereador Devani Ferreira, que concede isenção tributária a sociedades civis, fundações, associações e entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que desenvolvam trabalhos sociais e aos templos, cultos e demais instituições religiosas. Relator vereador Max da Mata pela aprovação da matéria. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está em votação. Quatro votos sim, uma abstenção, matéria aprovada. Nós tivemos uma matéria que nós colocamos para o final da pauta, a matéria da Câmara Municipal. O vereador Fabrício Gandini estava fazendo uma análise da matéria. Eu vou sobrestar a votação dessa matéria, vereador. A presidência da Casa me liga dizendo que essa matéria vai ficar prejudicada em função de, na próxima semana, eles estarem apresentando uma nova proposta nos mesmos termos, mas com alguma modificação, com outro teor, em função do novo cenário. Então, se Vossa Excelência me permite, para a gente economizar tempo e já passar para a prestação de contas do secretário, eu vou... Só pedir que haja a manutenção dos cargos de intérprete de Libras, que é um avanço para essa casa. Eu acho que a gente recorrentemente é cobrado disso e seria importante a manutenção. Esse projeto é de 2014, foi feito, assim que foi feito o novo regimento, que cobra e exige o cargo de Libras, e ele serviu até hoje para dar respaldo à Câmara que ela estava resolvendo o problema. Se esse projeto for retirado de pauta, de fato, a gente não vai ter o que explicar para nenhum órgão de controle, né, porque não fez. Então, eu peço que só venha com esses 2 cargos de Libras importantes para essa casa. Eu torço para que venha dessa maneira, ainda assim, se não vier, que a Câmara faça a contratação, mesmo que de forma temporária, para que no momento que julgar mais oportuno, poder fazer a contratação definitiva através de concurso público. Não sobrestei. Sobrestei a matéria porque a presidência vai encaminhar uma nova matéria que prejudica essa na próxima semana, por pedido da presidência da casa. Bom, vamos... Antes de irmos à prestação de contas do secretário, ou às prestações de contas, eu vou colocar um requerimento meu em votação na Comissão de Finanças. Por meio do presente, com base no artigo 106, inciso 1 do regime interno da Câmara Municipal de Vitória, requeiro a Vossas Excelências que se dignem a adotar as providências necessárias à convocação dos responsáveis financeiros e contratuais das empresas que possuem contratos com a Prefeitura Municipal de Vitória, abaixo listados, para comparecer à reunião da Comissão de Finanças dessa Câmara Municipal, a fim de prestar esclarecimentos a essa casa sobre os contratos firmados junto à Prefeitura de Vitória, quais sejam Vital Engenharia Ambiental S.A., Policard Systems e Serviços S.A., Espírito Santo Centrais Elétricas Sociedade Anônima, Soluções e Serviços Terceirizados Gereli, Ativa Engenharia Limitada, Marca Construtora e Serviços Limitada, Corpus Saneamento e Horas Limitada, Security Vigilância Patrimonial Limitada, ADRA Instituição Advocatícia de Educação e Assistência Social, Speedserg Comércio e Prestação de Serviços de Limpeza, AMF Construtora Limitada, RDJ Engenharia, SVA Segurança e Vigilância Armada, Liderança Limpeza e Conservação Limitada, Engesan Engenharia e Saneamento Limitada, Clínica Radiológica Hélio Ribeiro Santos Limitada, Companhia Espírito Santense de Saneamento Cesan, Visel Vigilância e Segurança Limitada, AMF Engenharia e Serviços Limitada. A presença dos representantes acima citados se faz necessária para esclarecer informações acerca dos contratos firmados entre as empresas representadas e a Prefeitura Municipal de Vitória, no que diz respeito aos valores liquidados e pagos no período do mandato do prefeito Luciano Rezende. Portanto, a vinda dos representantes supracitados será de suma importância para que haja esclarecimento e transparência nos contratos dessa prefeitura. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Quero ver o PT, que lá em Brasília vota contra as convocações. Que hora nenhuma. Não, o Luizinho tem que ser acompanhado mesmo. Eu acompanharia o Luizinho. Meu também. Bicho, vamos criar um bloco? Deixa eu É um requerimento. no seu bloco. Seu bloco? Pode não? Pode ser PC do B, PRB, PSB, não, Devani? Não pode. Não pode ser nossos 3 partidos, não. São das empresas? Você podia fazer a leitura, vereador. Ah, fez? Das empresas? Vou tomar conhecimento. Você quer que leia novamente, vereador? Então, mas deixa a gente entrar. É um requerimento simples, vereadores. A gente vai pedir às empresas que se apresentem a essa comissão para apresentar as informações relacionadas aos seus contratos, né, aquilo que está empenhado, liquidado, pago, aquilo que está atrasado. É isso. Mas existe uma definição aí dessa convocação. Pode ser convocada empresa, vereador Max? Pode ser convocada pela comissão. Não é sim. só as autoridades, não? Não. Isso aí não é critério da... Não, excelência. Pode ficar à vontade para votar, não, se você se Não entender o tenho contrário. dúvida só se a gente pode fazer esse tipo de convocação. Eles não são no regimento, pelo que eu... É uma dúvida só se a gente pode convocar. A gente pode convidar, eu creio. Também. Como líder do Ok. PSB, vereador Max da Mata, eu quero dizer que bom precedente para a gente poder convocar, por exemplo, as empresas de ônibus para explicar a quebra dos carros porta a porta. Fantástico. E que venham explicar o que está acontecendo. Eu só a dúvida de se o Instituto é... Mas se não tiver validade também, eu vou votar Isso, a favor, se, mas... Se não tiver, não façamos sei, o o documento convite. como sendo convite, sem problema Porque nenhum. eu acho que é Ok. antes de convocar. 5 votos sim, requerimento aprovado. Agora sim, secretário Davi Diniz. Tem microfone sem fio aí? Está aqui já? Vai descer? Os vereadores que se sentirem mais à vontade de acompanhar a prestação de contas lá embaixo, fica mais fácil de acompanhar pelo telão e também de fazer suas anotações. Eu também vou fazê-lo, Davi, vou te abandonar um pouquinho só aqui, se bem que eu não posso, né, estou na presença da comissão. Não, eu vou ficar aqui na mesa, mas os vereadores que quiserem podem permanecer. O vereador Vinícius, por ser mais baixo, atrapalha menos. Então, ele pode assumir a presidência da comissão. Alô, engraçadinho. Vossa Excelência, por mim, tem o tempo que julgar, Vossa Senhoria tem o tempo que julgar necessário. Boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Max da Mata, presidente da comissão, cumprimentando assim, estendendo cumprimento aos demais vereadores aqui presentes. Vamos dar início à audiência pública na Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas das demandas realizadas, despesas e receitas do exercício 2015. No primeiro slide aqui a gente faz um comparativo. Só um minutinho, Davi. Dá para a gente apagar a luz que atrapalha diretamente aqui o projetor? Por favor, a gente consegue? Obrigado, hein? Esse primeiro slide aqui nós vamos fazer um comparativo com a previsão de receita no ano de 2015 e com a despesa efetivamente realizada em 2015. Então, se a gente olhar num contexto geral, a receita realizada ela é 17% menor do que a prevista.
E os grandes gargalos estão aqui, principalmente nas receitas de capital e nas transferências correntes. Então, algumas transferências não foram realizadas e alguns convênios com o governo federal, governo do estado também que não se realizaram. Então, dentro das receitas correntes, a queda foi de aproximadamente 8,5%. Nas transferências correntes, uma queda de quase 14%. E nas receitas de capital, uma queda de quase 90%. Então, total previsto para o ano de 2015, 1.865 milhões. Total realizado, 1.551, uma queda de 17%. Nesse segundo slide aqui, nós estamos detalhando por imposto ou por forma de arrecadação aonde que ocorreram as maiores reduções ou as maiores perdas, né? Se nós olharmos aqui dentro do imposto de renda e dentro do ITBI, uma queda de quase 15%. Fundo de especial do petróleo, quanto à parte de royalties, nós temos aqui, em média, 20%, 21% de queda. E o fundo de exportação, que é um recurso do governo federal que transfere, queda de 52%. E o ICMS, que também vem caindo junto com o nosso índice. O IPM do município vem caindo ano após ano e, consequentemente, tem esse reflexo na nossa arrecadação. Aqui nós estamos fazendo uma comparação de janeiro a dezembro de 2014 com 2015. Então, estamos comparando os 2 anos, né? Esses valores aqui são valores nominais. Então, nós temos aqui uma queda muito grande em receita de capital, de 57%, uma redução de 1,71% nas receitas correntes. Então, em média, nós temos uma queda, comparando janeiro a dezembro de 2004 com janeiro a dezembro de 2015, de 3,29%. Valores nominais. Se a gente atualizar os valores e colocar em valores reais, acrescenta ali a inflação, mais ou menos 10%, nós estamos falando de uma queda de aproximadamente 13%. De 2015 em relação a 2014. Então, a receita realizada em 2014 foi de 1.604, a receita realizada em 2015 de 1.551. Esse valor aqui nominal, quando a gente atualiza, vai para 13%. Onde está falando pessoal das gramas sintéticas, que destinou 400. Aqui nós estamos abrindo, como fizemos anteriormente, os itens de receita. Então, se a gente fizer um comparativo, a gente volta a ver aqui que o royalties volta a cair forte, FEX, ICMS e ITBI. Então, a gente volta a ter uma queda. A queda que a gente tinha feito de previsão entre previsto e realizado de 2015, ela também se mantém nos mesmos itens de 2014 para 2015. Aqui a gente já está indo por outro lado, falando da despesa, né? Então, a despesa, a dotação autorizada era de 1.881, né? Empenhada e liquidada e inscritos em resta a pagar, o total de 1.551. Ou seja, em relação Em relação à previsão, houve uma queda de 17,5%, e aí a redução está principalmente também aqui nas despesas, em despesas correntes, no custeio de 15%, e as despesas de capital, boa parte dessa fruto de convênios e transferências do governo estadual e do governo federal. Desculpa. Aqui nós estamos comparando o ano de 2014 com o ano de 2015. Então, nós tivemos uma queda geral na despesa em torno de 3,29, nominal. Real, a gente aplica as correções, a gente tem uma queda de aproximadamente 14%. Houve uma queda significativa de 5% nominal no custeio, que em real daria mais ou menos 15%, e um esforço de manutenção dos gastos com o pessoal. O crescimento vegetativo da folha, as promoções, progressões, mesmo com isso, conseguimos manter um crescimento mínimo de 3,93%.
Então, aqui comparando 2014 com 2015, 2014 gastou-se ou teve como despesa 1.604 bi, em 2015 1.551 bi, aproximadamente aí 53, 54 milhões a menos. Aqui a gente já entra nos demonstrativos dos resultados, e aqui a gente tem os resultados comparando com o que a lei permite a fazer. Então, as despesas com o total com o pessoal, nós atingimos 46,66% da receita corrente líquida em dezembro de 2015, sendo que o limite máximo permitido é 54%, estão bem abaixo do limite permitido. A dívida consolidada, uma dívida de 9,25% da receita corrente líquida, enquanto que o permitido é em torno de 120%. Garantias concedidas, não foram feitas nenhuma garantia, então é zero, poderia ainda ser feito em torno de 22%. Operações de créditos externas e internas, atingimos um percentual de 1,31% da receita corrente líquida, sendo que o máximo permitido 16%. Operações de crédito por antecipação de receita, não foi feito nenhuma, não tendo, então, qualquer gasto com isso. Aqui nós apresentamos o gasto com educação e saúde no ano de 2015. Então, no ano de 2015, com a educação foi gasto 29%, né, acima do limite previsto em lei de 25%, e com a saúde foram os gastos 19,64%, acima dos 15% também previsto na legislação. Com isso, nós apresentamos aqui os gastos com educação e saúde, né, no tempo histórico, nos últimos 6 anos. 2015 foi o que teve o maior percentual de gasto com educação, e 2015, nos últimos 6 anos, o maior percentual com gasto na saúde. Dessa forma, as metas foram realizadas, e aí esse é o balanço de 2015. Agora, apresentar rapidamente também o primeiro quadrimestre de 2016. Se a gente observar que os percentuais têm acompanhado as nossas previsões, tanto na receita quanto na despesa, a grande maioria contempla lá 1/3 de gastos referente ao primeiro quadrimestre. Então, se nós olharmos aqui, isso aqui é a previsão anual da nossa receita, de 1.572 bi. No total geral, nós já arrecadamos 34% do que estava previsto, e aqui, com destaque aqui, as receitas correntes, 35%, transferências correntes, 31%, só nas operações de créditos, nas transferências, que está bem abaixo do que era esperado. Mas, no total geral, a gente atinge 1/3 esperado para esse primeiro quadrimestre, mostrando que a receita vem evoluindo de acordo com o que está previsto. Só para explicar, a previsão desse ano é atingir 1.572 bi, mais ou menos 500 milhões aí por quadrimestre. Nós atingimos ali 537. Agora, aqui abrindo o percentual por fonte de arrecadação, se a gente olhar o IPTU, ele atinge 67%, ele tem uma distorção no mês de março, que é o pagamento da cota única, por isso que nesse primeiro quadrimestre ele atinge um valor maior, e o resto é diluído durante o ano. Há uma preocupação em relação aos royalties do petróleo. O governo do Estado já anunciou que houve uma queda no governo do Estado em torno de 40% a 45%. Nós identificamos aqui na Prefeitura uma queda em torno de 33% em relação ao ano anterior. Então, a grande preocupação neste momento é os repasses do royalties, recurso utilizado atualmente na Prefeitura, exclusivamente para investimento. Então, aqui comparando janeiro a abril de 2015 com janeiro a abril de 2016, a gente vê que a variação é muito pouca, ou seja, o comportamento é muito similar dos 2 anos, né? Então, o que está sendo previsto, né, a gente está conseguindo acompanhar. Então, a gente vê aqui
que, de novo, na área de recursos, receitas de capital, transferências, operações de créditos, que é a nossa grande deficiência. Aqui, comparando janeiro a abril de 2015 com 2016, né, há uma distorção grande nesse imposto de renda aqui que a gente está apurando, porque que o ano passado era apenas 3 milhões, esse ano 9, esses 200%, mas a gente vê que o restante acompanha um padrão, né, exceto, novamente, o royalties, que a gente já apurou, que é o 31% de queda. O ICMS já era esperado a queda, devido à perda de participação do IPM. Então, esse é o comportamento da nossa receita. Em relação à despesa orçada e realizada, nós também atingimos os 34%, ou seja, 1/3 do que estava previsto para gastar no ano, a gente já liquidou, né? E aqui, esse quadro é o que faz um comparativo interessante, né? Nas despesas correntes, ou seja, no custeio da prefeitura, nós conseguimos uma economia, se comparado com o ano anterior, de em torno de 17%. Despesa de pessoal, uma economia de 5%. Os encargos da dívida, que aumenta, e a amortização da dívida, são em função de operações de crédito anterior à nossa gestão, que o tempo de carência findou e a gente começa a fazer esses pagamentos. Davi, segura nesse slide aí para mim, por favor, só um minuto. Então, aqui nós temos esse quadro comparativo, a gente consegue fazer uma redução no gasto da máquina, mas o endividamento anterior faz com que a gente mantenha um padrão de gasto. Aqui é o findando o primeiro quadrimestre, as metas como a gente está, em relação à despesa total com pessoal, 44%, em relação à dívida consolidada líquida, apenas 0,11%, quando permitido seria até 120%, total de garantia concedidas não há, operações de crédito externo e interno apenas 0,13%, quando poderíamos estar até 16%, e antecipação de receita também não há. Gasto com educação e saúde, a gente atinge aqui nesse primeiro quadrimestre 22,92% e em saúde 14,71%. Comparativo com os outros anos mostra que o percentual está mais ou menos dentro da média de gasto, tanto na educação quanto na saúde. O ano passado que houve um ponto um pouco acima da média, mas na média a gente vê que os gastos desse primeiro quadrimestre, tanto na saúde quanto na educação, seguem uma tendência normal. Vou colocar à disposição, vereador, apresentação simples, breve, né, para qualquer questionamento que fizer necessário. Gostaria de pedir, se Vossa Excelência me permite, o subsecretário Márcio Guedes como membro da equipe. Presidente. Márcio está aí? Cadê o Márcio? Márcio, pode sentar aqui. Aproveita que tem microfone. Quando o senhor quiser se manifestar, quando o secretário Davi pedir para que o senhor se manifeste, o senhor pode ficar à vontade. Tem o microfone aí. Vereador Reinaldo Bolão, está inscrito? Quero me inscrever. Vereador Max, não seria melhor, já que as perguntas são direcionadas para a gente que está aqui no plenário, aqui embaixo, ter o Márcio Guedes aí em cima? Só para a gente poder olhar, às vezes o olhar facilita na pergunta e resposta. Pode ser, vereador, que os vereadores da Comissão de Finanças tinham descido só para acompanhar a apresentação. Se eles quiserem permanecer no plenário, é isso, vereador Luizinho? Ok?
Vereador Gandini, tu já estava aí. Márcio, por favor, então, pode ocupar assento. Ocupa aqui do meu lado esquerdo. Qual é que vai para o céu? Que aqui tem microfone também, fica mais fácil, para que você possa se manifestar. Pode ser. Tem um microfone sem fio aí também, o Davi pode usar esse aqui, você usa o sem fio. Vereador Reinaldo Bolon. Presidente. Só para a gente obedecer uma certa dinâmica aqui nos trabalhos, eu vou primeiro abrir a palavra aos vereadores membros da Comissão de Finanças, ok? Depois aos demais vereadores. Ok, vereador Vinícius Gangini? Certo? Vereador Reinaldo Bolon. Alguns comentários e tenho 4 perguntas a fazer ao secretário. Aí vê a melhor forma que ele responde. Senhor secretário, no parecer do Ministério Público de Contas, em 11 de abril de 2016, em análise das contas da Prefeitura Municipal de Vitória, relativa ao exercício do ano 2013, em seu relatório, nas folhas 2, temos a seguinte análise, entre aspas, Tribunal de Contas. Na análise de conta, a equipe técnica da 4ª Secretaria de Controle Externo, em sede de relatório técnico contábil RTC 285/2015, observou que no decorrer da execução orçamentária de 2013, foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais, com fruto no excesso de arrecadação. Todavia, não houvera excesso de arrecadação no período apurado, motivando a equipe técnica a opinar pelo chamamento do responsável para apresentar justificativa quanto ao achado detectado. Entre aspas, Ministério de Contas do Tribunal de Contas. Dentre as fontes de recursos utilizados para abertura de créditos adicionais, observou-se que foi aberto, com base no excesso de arrecadação, o montante de R$ 37.735.912, entre aspas. Entretanto, ao se comparar a receita arrecadada com a prevista, tem-se a seguinte situação, entre aspas, não houve excesso de arrecadação no período apurado. Pergunta ao senhor secretário. De acordo com os dados, a apresentação desse parecer do Tribunal de Contas, que recomenda a rejeição das contas do prefeito Luciano Rezende, temos claro que o motivo seriam, então, manobras contábeis, sem a devida justificativa, trocando por miúdos, se caracterizando em verdadeiras pedaladas fiscais. Então, secretário, o senhor poderia esclarecer a situação, deixando claro o que ocorreu nesse episódio? Essa é a minha primeira pergunta, senhor presidente. Eu tenho mais 3. Por favor, vereador, faça logo as perguntas, porque já ajuda na dinâmica. Mais um comentário. Citado para responder a este questionamento do órgão ministerial, o parecer nos informa que o prefeito Luciano Rezende aduz questão preliminar de ilegitimidade passiva, com base na desconsideração administrativa, instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal de Vitória, assentada pela Lei 5.983/2013. Ou seja, o prefeito se exime da responsabilidade das contas de sua gestão, transferindo a responsabilidade pelas contas ao secretário municipal de Fazenda. Em relação a este ponto, o Ministério Público de Contas se manifestou, entre aspas, vê-se, portanto, que o responsável, como primeira medida, socorre-se à tese de ilegitimidade passiva, como forma de se eximir da responsabilidade por eventuais irregularidades nas contas de seu governo, atribuindo ao secretário municipal da Fazenda todo o ônus processual em questão. Minha pergunta, senhor secretário. Claramente, buscando se eximir da responsabilidade, o prefeito Luciano Rezende transfere a responsabilidade dos atos para o secretário da Fazenda. Sabemos que o secretário da Fazenda à época era outro, não restando então dúvidas que o senhor então não seria responsabilizado por esses atos. Afinal, secretário, de quem é a responsabilidade das contas da Prefeitura de Vitória? Do secretário da Fazenda, como defende o prefeito Luciano Rezende,
ou do próprio prefeito, como defende o parecer do Ministério Público de Contas? Essa é a minha segunda pergunta. Terceiro, secretário, no último dia 3 de maio, rejeitamos nesta casa um projeto de lei de autoria do Executivo que visava aumentar o percentual de remanejamento do Executivo dos atuais 5% para 20%. À época, fui informado que esse ano o percentual de remanejamento estava em 3,1%. Desde 2013, apresentamos emendas do orçamento visando reduzir o percentual de remanejamento para 5%, tendo em vista o novo cenário econômico da cidade e visando resguardar a aplicação de recursos em áreas essenciais e execução real do orçamento. Portanto, tem sido uma preocupação do nosso mandato acompanhar a abertura e anulação dos créditos orçamentários, pois implicam, em alguns casos, em retrocesso de políticas públicas e distorção da proposta de execução de investimentos que votamos no orçamento em algumas áreas, como, por exemplo, o cancelamento de investimentos de R$ 900 mil em 3 programas habitacionais do município, publicados pelo decreto do prefeito número 16.701/2016. Pergunto, tenho visto que desde a votação da matéria foram realizados mais 7 decretos de abertura de créditos adicionais suplementares. Aí, eu vou relatar aqui, senhor secretário. Em 5/5, nós tivemos a abertura de um crédito suplementar de 564 mil. 6/5, 5.505.000. 9/5, 882.874. 11/5, 1.240.000. 16/5, 97.404. 20/5, 2.329.000. E 24/5, 4.245.000. Só retificando aqui, na realidade teve um aqui que foi de 5.505 e não 5 milhões. Isso, senhor secretário, totalizou abertura de crédito no valor de 9.365.973. Isso é apenas 20 dias. Aí eu quero perguntar ao senhor secretário, o valor atual já remanejado do presente orçamento. Essa é a minha terceira pergunta. Quarta. É a última. Senhor secretário, é a última. Temos acompanhado também ao longo desses anos diversos remanejamentos através de abertura de créditos adicionais suplementares, com base na anulação de dotações denominadas superávit financeiro. Ontem mesmo, tivemos a anulação de R$ 3.802.901 oriundos de superávit financeiro. Minha pergunta, o senhor poderia esclarecer um pouco mais sobre essa questão, explicando para nós aqui o que seriam os superávites financeiros apurados e quais os valores foram observados oriundos do orçamento de 2015? O cancelamento de créditos oriundos do superávit financeiro entra no cálculo da limitação de 5% de remanejamento do orçamento? Essa é a minha quarta pergunta, e aqui, senhor presidente, vereador Marcos da Mata, eu encerro a minha participação. Secretário. Respondendo aos questionamentos do vereador Reinaldo Bolão, em relação às contas de 2013, só explicar o que é excesso. Quando você abre por fonte de recurso, que aí o tribunal estipula mais de 22 fontes de recurso, você pode apurar o excesso de arrecadação. Então, por exemplo, do governo federal do Fundeb, estava previsto receber um valor X, nós recebemos X mais 50. E eu sou obrigado, por lei, a gastar 95% do valor do Fundeb. Então, ou eu faço um crédito por excesso de arrecadação e coloco e faço uso do dinheiro do Fundeb, ou estaria indo contra uma lei, que é a lei que prevê o uso e regulamenta o uso do Fundeb. Então, a utilização de excesso como fonte de
de crédito suplementar, é algo normal, corriqueiro. Estamos respondendo ao Tribunal de Contas, essa é uma manifestação apenas do Ministério Público de Contas, o processo ainda não foi ao plenário da Corte, então ainda não há votação dos conselheiros quanto ao tema, às contas de 2013. Então, estamos tomando todas as providências necessárias e esclarecendo ao Tribunal de Contas qualquer, porventura, qualquer demanda que eles tenham ainda que não tenha sido esclarecidos. Quanto à legitimidade de quem presta contas e quem é responsável sobre o quê, as contas de governo é responsabilidade do prefeito e as contas de gestão de cada secretário. Então, tem isso bem claro nas legislações de quem é responsabilidade. Em relação ao percentual de remanejamento, e aí faço um parênteses aqui, vereador, há uma diferença clara entre a metodologia utilizada aqui pela Câmara de Vereadores quanto à nossa metodologia. Há uma exclusão aqui de dois órgãos da administração do Poder Executivo, que é excluído do cálculo de vocês, não entendo a razão, já que a lei fala que é do Poder Executivo, o percentual é em cima do orçamento do Poder, então não sei por que aqui foi excluído tanto o PANV quanto a CDV do cálculo, né? Então, os nossos percentuais, com data do dia 24/5/2016, 2,96%, gasto já feito em remanejamento, R$ 45.763.034. Então, é isso que eu tenho a esclarecer a Vossa Excelência. Só para concluir, desculpa, vereador. Existiram algumas fontes que tiveram saldo financeiro positivo no final do ano. Por exemplo, salário educação. Então, no final do ano passado, nós tínhamos recurso financeiro do salário educação que não tinha sido empregado. Então, esse ano entrou como superávit financeiro. Recurso do PROCON financeiro na conta que não tinha sido utilizado. Esse ano entrou como superávit financeiro, assim como os outros. Posso passar ao vereador depois o quadro que nós temos e fazemos acompanhamento. Só para questionar, com relação, qual é o total desse superávit financeiro? Apurado no mês de abril de 2016, R$ 8.135.319. É isso? Vamos lá. Secretário, em 2015 a Prefeitura superestimou o orçamento do município, porque se fizermos uma análise de todos os anos anteriores, incluindo 2016, né, nós vemos claramente uma distorção no orçamento de 2015, sendo que as receitas correntes de 2014 para 2015 tiveram uma queda de apenas 1,4%. O que levou a Prefeitura a superestimar de tal maneira o orçamento de 2015 em mais cerca de 300 milhões de reais? Isso foi um erro de avaliação do município? Essa é a primeira pergunta. Aqui no primeiro quadrimestre de 2016, o senhor demonstra que o município encontra com as suas contas praticamente estagnadas, né? Praticamente os mesmos valores com relação a 2015 de receita e algumas pequenas variações com relação às despesas. Mas um número chama bastante atenção com relação
a evolução das contas do município no primeiro quadrimestre de 2016, que são os encargos da dívida e a amortização da dívida, né, que salta 13,27% e 23,68%. Ou seja, aumenta significativamente em relação à sua importância no orçamento do município, distorcendo dos demais números relacionados à arrecadação e às despesas. No momento em que o município encaminha para a Câmara, novamente, o projeto de captação de cerca de 100 milhões de dólares de financiamento. Valor esse quase 2 vezes aquilo que o município já fez de captação ao longo da sua história, né? Que tem hoje contratado, se eu não me engano, algo em torno de 250 milhões de reais. Apesar da capacidade de endividamento do município previsto, inclusive por legislação, né, não seria o momento, em função do atual cenário político e econômico que o país vive, um pouco mais de cautela com relação à captação de recursos externos, levando em consideração todas as variáveis de captação desses recursos, indexação de dólar e por aí vai? Não seria mais prudente que o município, nesse momento, pudesse priorizar, dentro desse projeto, aquilo que julga não prioritário, mas sim emergencial, né? Apontando, inclusive, quanto deveria ser investido nesses projetos, o que não acontece no projeto de lei encaminhado à Câmara? É a segunda pergunta. Calma aí que eu estou com tanto papel aqui, secretário, que às vezes é até difícil de se achar para fazer as perguntas, todas elas. Em 2015, aí está relacionado, aqui é uma pergunta relacionada às dívidas do município. Ok? Em 2015, a prefeitura fechou um ano com restos a pagar na casa de 143 milhões de reais, aproximadamente, entre restos a pagar processados e não processados. Então, a prefeitura fecha 2015 com um resto a pagar na casa de 143 milhões de reais. A prefeitura está, nesse momento, com o resto a pagar de 2016 na casa de 39 milhões de reais. Aí eu lhe pergunto, é possível o senhor detalhar melhor para a gente o cenário da dívida consolidada líquida em 2016 da prefeitura? É possível fazer esse detalhamento? Mais um. A prefeitura encaminha para a Câmara a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. A prefeitura encaminha a LDO mantendo a metodologia do município, né, não seguindo a orientação da Câmara Municipal, quando da votação do orçamento de 2016, para que passasse a adotar a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional. Acontece que conforme previsto na LRF, a prefeitura devia encaminhar, junto com a LDO, o detalhamento
né, na verdade, a base de cálculo e a metodologia utilizada pela Prefeitura para se chegar nos números apresentados na LDO. A Prefeitura encaminha a LDO e não encaminha, junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, a base de cálculo, a metodologia e a base de cálculo utilizada pela Prefeitura para se chegar àqueles números. Isso para mim é importante porque nós já tivemos muito problema quando da discussão para aprovação do orçamento 2016. Aí ele faz um pedido com relação à LDO. Ele faz um pedido para que a gente possa fazer um acordo entre a Prefeitura e a Câmara, já que nós ainda temos tempo para isso. Queria pedir a Vossa Senhoria que encaminhasse, antes da votação da LDO na Comissão de Finanças, de um projeto de emenda substitutiva da LDO que foi encaminhada para a Câmara Municipal, para que o apontamento não seja no sentido da rejeição dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que me parece entendimento na Comissão de Finanças. A última, por enquanto, é sobre o PPA, Plano Plurianual, que a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal logo no início do governo, tratando das previsões, dos projetos, dos programas, das previsões de execução orçamentária nos anos de 2014, 2015, 16 e 17. De lá para cá, senhor secretário, a Prefeitura não encaminhou nenhum tipo de revisão no PPA. Nenhum tipo de revisão. Aí eu poderia citar inúmeros exemplos, mas eu vou citar um exemplo. Está aqui. Escolas de tempo integral. Educação ampliada. Em 2014, a previsão era de 3 escolas. Em 2015, previsão de 3 escolas. 2016, previsão de 3 escolas. 2017, previsão de 4 escolas. Só havia recursos previstos no PPA, em 2016, R$50 mil. Em 2017, nem há recursos previstos para esse programa no PPA. Será que não estaria na hora da Prefeitura fazer uma revisão nesse plano plurianual e encaminhar para a Câmara Municipal projetos de emenda ao PPA? Está com a palavra, secretário. Alô, oi. Respondendo às perguntas do vereador Max, em relação ao exercício de 2015, pela dificuldade econômica que o país começa a atravessar no final de 2014, 2015, dificuldade política, dificuldade de melhoria dos padrões do Brasil, a Prefeitura não realiza o orçamento conforme previsto, grande parte dele também vindo das transferências voluntárias, tanto do governo federal quanto do governo do Estado. Então, há uma deficiência da receita realizada em 2015 em relação ao previsto. Em relação à captação de recursos, a gente verifica... Secretário, só um minuto, por favor, só para a gente... assim, me permita discordar do senhor, porque
Se o senhor comparar as receitas capitais, as transferências obrigatórias durante todos os anos de governo, 2013, 14, 15 e 16, nós temos praticamente o mesmo cenário. Aquilo que o município arrecada, aquilo que é obrigação em termos de transferência, nós temos números muito parecidos. O que me parece que aconteceu em 2015, analisando o orçamento, é que a Prefeitura superestimou transferências não obrigatórias, projetos de transferências não obrigatórias. Esse me parece que foi o cenário, porque o problema, a crise financeira que a cidade de Vitória, em especial, vive ao longo desses últimos 4 anos, ela já se iniciou em 2013, não em 2015, quando nós deixamos de ter recursos do Fundap e quando nós passamos a ter diminuído a nossa participação no índice de divisão do ICMS do Estado. O que equilibrou um pouco essa conta ao longo desse período foi o fato da gente ter, tanto a cidade de Vitória quanto o governo estadual, ter ainda conseguido aumentar a sua receita, portanto, isso trouxe um certo equilíbrio nos repasses para o município. Então, eu queria contrapor mesmo a fala do senhor, porque me parece que isso não está relacionado a nenhum tipo de crise em 2014 e 2015. Mas o senhor tem a oportunidade de replicar aí. Respeito a opinião de Vossa Excelência, vereador, mas continuo com a convicção de que havia em 2015 uma expectativa de que o governo federal, o governo do Estado, refizesse repasses voluntários à Prefeitura que simplesmente não ocorreram, seja por divergências partidárias, seja por momento inapropriado em relação à economia do país. Então, em relação a essa pergunta, esse é o nosso entendimento. Passando para a segunda pergunta de Vossa Excelência, como Vossa Excelência mesmo faz a reflexão, o endividamento da Prefeitura ele é bem abaixo do que é permitido pela legislação, o que caberia, sim, uma nova tentativa de buscar crédito junto a financiadores internacionais ou nacionais para implementar equipamentos, para implementar melhorias para a cidade de Vitória, atendendo assim a população. Em relação aos restos a pagar de 2015, quando Vossa Excelência coloca aí que há a soma de restos a pagar processados e não processados soma um total de 140 milhões de reais aproximadamente, Vossa Excelência esqueceu de deduzir a disponibilidade de caixa. Quando a gente deduz a disponibilidade de caixa, a gente volta para o valor que a Prefeitura sempre informou à sociedade. 83 milhões de restos a pagar naquele dia 31 de dezembro de 2015. Deduz o quê? De você deduzir a disponibilidade de caixa. Disponibilidade de caixa. Isso, depois eu... Quanto tem dinheiro em caixa. Isso. Então, hoje, na gerência financeira, que é a gerência responsável pelos pagamentos da Prefeitura, processos formalizados em ordem bancária, lançados para pagamento de restos a pagar de 2015, nós temos um montante de R$ 3.281.857,39. Das despesas, só vou pedir para fazer um parênteses, das despesas de 2016, que também ainda não foram pagas, de todas as secretarias, exceto Educação, Saúde e Assistência Social, totaliza o valor de R$ 9.774.910,21. Essa é a dívida consolidada líquida de 2016? Não estou com a dívida consolidada líquida, não. Posso passar. Só que eu estou falando é a dívida que eu tenho na gerência financeira para pagamento sem o recurso financeiro correspondente hoje. Isso leva em consideração os contratos que, conforme a legislação, dão à Prefeitura até 90 dias de prazo para pagamento? Leva em consideração isso? Aqui é o que está na gerência para ser pago e a Prefeitura não tem recurso financeiro. Inclusive Vital, Corpus, Marca, essas empresas todas. Aquilo que está empenhado, liquidado e ainda não está pago. Aquilo que está empenhado, liquidado e não pago. Né?
só para que, concluindo essa situação, vereador, só para a gente esclarecer, nós temos em conta hoje, por que eu excluí saúde, educação e assistência social? Nós temos hoje provisionado na conta da educação R$ 26.842.212, esperando processos formalizados e liquidados da educação para nós realizarmos o pagamento. Na conta da saúde, nós temos R$ 17.393.986 de disponibilidade financeira, aguardando processos da Secretaria da Saúde liquidados, formalizados para pagamento. E da Secretaria de Assistência Social, nós temos R$ 1.174.194 de disponibilidade financeira para pagamento, aguardando a formalização dos processos e a remessa dos processos à Secretaria da Fazenda para o devido pagamento. Eu queria só pedir para o senhor só dar uma pausa nas respostas. É que nós estamos no horário regimental para o início da sessão especial, com a presença da secretária de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, que me parece que já se encontra presente. Nós vamos, em Posso função fazer da uma questão... pergunta, vereador Marcos? Só um minuto, por favor, silêncio. Pois não. Nós estamos em função da questão regimental e do horário. Acho que é a indicação dos próprios vereadores, a gente fazer a abertura do início da sessão especial, fazemos a suspensão, concluímos o trabalho da comissão e da apresentação do secretário e retomamos o trabalho da sessão especial. Ok? Pode ser? De acordo? Então, eu queria pedir aos senhores vereadores que fizessem um registro da sua presença para saber se nós temos quórum para a abertura dos trabalhos da casa. Aqui é o total e aqui o NAF. Então, na verdade, seria assim. Havendo quórum, declaro aberta a sessão ordinária. Submeto aos senhores vereadores o pedido de suspensão da sessão para continuidade dos trabalhos da apresentação. Vamos suspender por 30 minutos? Pode ser? Se concluirmos o processo antes, a gente... Só registrar, porque é importante, acho que a gente está no período da sessão, já foi aberta, que a secretária de Trânsito está presente, gostaria que constasse em ata. Eu falei presente. Ok, é porque você falou antes da sessão ser aberta. Então, queria registrar durante a sessão aberta que a secretária de Trânsito está cumprindo a convocação. Ok? Ok. Então, os vereadores que concordam com a proposição de suspensão da sessão permaneçam como estão. Aprovado. Suspensa a sessão por um período de 30 minutos. Secretário Davi, pode continuar aí os esclarecimentos. Em relação à quarta pergunta do vereador Max da Mata em relação à LDO, o não envio do detalhamento, nós vamos checar a informação, mas há um entendimento preliminar que o detalhamento da receita deveria ser encaminhado 30 dias antes da lei orçamentária anual e não da LDO, mas vamos apurar e aí passamos a uma resposta mais precisa ao vereador. E a última pergunta foi em relação à necessidade de revisão do PPA. A princípio não entendemos que existe essa necessidade, mas também podemos levar a sugestão do nobre vereador ao executivo para que a gente faça uma análise e, sendo assim identificada essa necessidade da revisão do PPA, encaminharíamos a essa casa aqui para as devidas providências. Vereador Marcelão. Boa tarde, secretário. Gostaria de saber do Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né? Secretário, na sua fala demonstra uma frustração de receita oriunda de transferências do Estado e União, convênios, entre outros. Sabemos que a transferência de recursos do Estado e União ocorre por 3 mecanismos.
transferências constitucionais obrigatórias, convênio com o governo estadual e federal, transferência de recursos alocados por emendas parlamentares de deputados e senadores. Pergunta ao secretário. O senhor poderia informar quanto ao montante de recursos que a administração do Luciano Rezende, prefeito, conseguiu através de captar através dessas emendas parlamentares? Vereador, no momento não tem o valor exato, preciso para Vossa Excelência, mas podemos levantar e verificar quanto que foi captado de emenda parlamentar. Só para esclarecer, as emendas parlamentares, normalmente, elas vêm para a Prefeitura através de convênio, seja com o governo do Estado ou com o governo federal, mesmo sendo a indicação parlamentar, né? Então, as obrigatórias a gente tem recebido, a exceção do FEX, que não foi repassado, e a exceção do Brasil Carinhoso, que era um recurso da educação, que também não foi repassado. Em relação às emendas parlamentares, posso levantar e encaminhar a Vossa Excelência. Pois não, secretário, eu gostaria que o senhor fizesse isso, pudesse fazer até o final da sessão de hoje, eu gostaria. E, por fim, eu vou fazer outra pergunta. Qual o valor devido da Prefeitura nos dias de hoje aos seus fornecedores? Hoje, na gerência financeira, para pagamento, nós temos de resto a pagar R$ 3.281.857,39. De despesa de 2016, R$ 9.774.910,21, o que totaliza R$ 13.056.767,60 de despesa na gerência financeira da Secretaria da Fazenda, liquidada em ordem bancária e não paga. Isso. Valores apurados ontem, 24/5/2016. Isso é referente a 2016 ou isso é o total da Prefeitura? Total da Prefeitura, R$ 13.056.767, que soma restos a pagar mais as despesas de 2016. Das despesas de 2016, R$ 9.774.910. Então são 13 milhões mais 9 milhões, é isso? Não, são 13 milhões. É 9 milhões mais o RAP de 3 milhões, que daria os 13 milhões. 13 milhões. Esclarecido, vereador? Mais algum vereador para algum esclarecimento com o secretário? Não? Vereador Marques. Pois não, vereador. É um truísmo, secretário, afirmar que o município perdeu muitas receitas nesses últimos anos, sobretudo uma retirada absurda do Fundap de uma hora para outra. Era algo previsto, porque já tinha sido anunciado, mas um anúncio no qual as gestões não se prepararam para que a sua concretização, a concretização da perda do Fundap. Nas ações de reposição orçamentária, de ganho para a receita do município de Vitória, nós tivemos contribuições importantíssimas dessa Casa de Leis. Refis, uma grande contribuição que passou aqui por esta casa, e os vereadores, salvo engano, na sua totalidade, votaram favoráveis à matéria. Teve a matéria do Nota Vitória, participação dessa casa. Diga-se de passagem, parte importante e necessária na solução dos problemas orçamentários pelo qual o município passa. Às vezes solução, às vezes entrave. Questiono a votação que dei, pelo menos é uma autorreflexão que faço, aí eu não sei se o vereador Marques me acompanha, quando permitir
a inclusão no Serasa, a negativação dos nomes de pessoas sem que tivéssemos o cuidado com a pessoa mais simples, porque a negativação pode se dar por R$100. Então, o que tivesse. Então, essa é a pergunta que faço. Em algum momento, a primeira pergunta que faço, em algum momento está sendo revisto ou estudado ou planejado a criação de um valor mínimo para o protesto? Pergunta 2. Em algum momento estuda-se a ampliação, a majoração do imposto territorial urbano, da zona industrial, do Porto de Tubarão, acreditando que essa indústria precisa contribuir mais com a cidade de Vitória? Se cogita a ampliação desse imposto somente daquele lugar? São as duas perguntas que faço. E depois quero fazer uso da minha réplica para encerrar o momento. Vereador, como Vossa Excelência mesmo coloca, o valor mínimo para protesto é de R$100. Podemos fazer um estudo, um levantamento para ver qual a relevância desses valores e fazer uma nova proposta, se assim for sugestão da Casa. Lembrando que nesse momento de queda de arrecadação, a Prefeitura não pode abrir mão dessas receitas, mas entendendo a questão social de pessoas carentes que não teriam nem como arcar com esses R$100, podemos fazer essa avaliação e trazer. Em relação ao IPTU, não há previsão de qualquer alteração no imposto territorial urbano. Posso encerrar rapidinho, vereador Marques? Quero parabenizar a vinda do Márcio Guedes e do Davi Diniz, dizer que o prefeito Luciano, e terei oportunidade de mencionar isso com relação ao nosso secretário de trânsito, consegue à frente dessas duas pastas excelentes nomes, mesmo com mudanças de nomes ocorridas durante a gestão. A secretaria começa com Alberto, depois foi conduzido pelo Davi Diniz, passou o Márcio Guedes, direto Davi Diniz, mas sempre conseguindo dar uma resposta rápida ao momento da cidade de Vitória. E deixando meus elogios também ao vereador Max e à Josiane, que se faz presentes. Ao longo da secretaria, os nomes indicados para secretário de transporte na cidade de Vitória, é uma pasta que conseguiu fazer grandes entregas, um sucedendo o trabalho do outro. Vereador Max à frente durante 2 anos, 1 ano e 2 meses, sucedido pelo Zé Eduardo, pelo Léo Zanotelli, depois o Josivaldo, a Josiane. Quantos secretários teve aí, vereador? Na de trânsito, 4, mas 4 brilhantes, que garantiram uma entrega para a cidade de Vitória como a recente. Porque o debate, o vereador Marcelão, a criação, por exemplo, do Bike Vitória não se começa da noite para o dia. São os estudos que começam através de um secretário. Então, a qualidade dos secretários que passaram na Fazenda... O vereador Marcos está de parabéns, então. Está com os parabéns. Os secretários que passaram na Fazenda e no transporte não tiveram não foram mesquinhos de abandonar projetos de e deram sequência. Então, desta forma, sinto, aproveitando, vereador Mar, para fazer o link entre as duas secretarias que estão hoje prestando contas aqui nessa casa. Excelentes nomes, à frente do transporte e à frente da Fazenda. Todos têm o meu cordial respeito também, vereador. Eu, antes de encerrar a participação do secretário e toda a sua equipe aqui, eu tenho só mais um questionamento, secretário, apesar de saber que o senhor é secretário de Finanças e não de Desenvolvimento, mas imaginando a sua preocupação com relação à recomposição das receitas do município e, naturalmente, participando desse debate junto à administração, eu gostaria que o senhor pudesse dizer para a casa, para os senhores vereadores e para a sociedade que nos acompanha, um pouco sobre o projeto de desenvolvimento econômico da Prefeitura Municipal de Vitória, visando a recomposição de receitas no curto, médio e longo prazo. Como Vossa Excelência mesmo coloca, o desenvolvimento da cidade é uma tarefa da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, que vem planejando esse novo desenvolvimento econômico para a nossa cidade.
Em curto prazo, a Secretaria da Fazenda implementou coisas importantes que, graças ao apoio da Casa, nós conseguimos estar realizando, como nota vitória, protesto, fizemos um refis. Então, no curto prazo, nós conseguimos dar início à recomposição de receita, porque isso tem que ser um trabalho permanente, e entendemos que a Secretaria de Desenvolvimento da cidade está pensando a cidade no futuro, a cidade em que seja economicamente mais viável, em que traga retornos maiores à sociedade, à população, com mais serviços, mais entregas. Se Vossa Excelência me permite, já tem a resposta do senhor, vereador Marcelão. Os repasses vindos de emenda parlamentar, tanto do governo federal quanto do Congresso Nacional, quanto dos parlamentares do Estado, é zero. Não houve qualquer emenda parlamentar. Então, zero. Isso, eu acho, secretário, o senhor poderia entrar nessa articulação, que o senhor é um homem que se dá bem em todos os lugares que o senhor está presente. Eu acho que o senhor podia pegar essa articulação da prefeitura e começar o senhor a fazer essa captação, porque o prefeito, infelizmente, não tem essa carisma que o senhor está tendo aqui nessa casa e em outros lugares que o senhor está presente também, e de inúmeras habilidades que o senhor tem. Em alguns lugares que eu vou, o seu nome é muito bem citado, então acho que o senhor poderia sair daqui, quero parabenizar o senhor, e tentar fazer essa captação com esses parlamentares, porque é um dinheiro bom que esses parlamentares podem trazer para o nosso município. Carisma e corte de cabelo que Vossa Excelência tem, que é o mesmo do vereador Marcos da Mata. Eu queria agradecer a presença do secretário Davi Diniz, de toda a sua equipe da Secretaria de Finanças do município de Vitória. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, senhoras e senhores servidores e assessores dessa Câmara Municipal, cidadãos que se fizeram presente aqui no plenário da Casa de Leis. Nós já temos uma proposta de marcação de agenda pelo próprio secretário para setembro, se eu não estou enganado, para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2016, evitando assim o secretário e na não desobediência na legislação e consequentemente, numa maior transparência para a cidade de Vitória com relação aos números do município. Agradeço mais uma vez o Márcio Guedes. De fato, nós temos uma equipe que nos inspira segurança na Secretaria, muita confiança, e é isso. Obrigado, está encerrada a reunião da Comissão de Finanças. Na cidade de Vitória, né? Quarta. Toda quarta.